prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre sou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Usa-nos, Senhor, para louvor e honra da tua glória. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Quero estar aqui, Senhor, para ser enviado, para ser comissionado mais uma vez. Obrigado, Jesus, porque esta chama não se apaga, ela não se apagará, ela vai arder continuadamente. Esta chama deve arder, este fogo, esta paixão deve arder nos nossos corações continuadamente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor,
para onde quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Quero neste momento, Pai, ouvir a Tua palavra juntamente com os meus irmãos, para que esta palavra possa vir fazer o efeito para qual ela foi enviada nos nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça, bondade e misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. Uma palavra muito conhecida, mas uma palavra muito especial para nós nessa noite, em nome de Jesus. Abre aí comigo, Mateus 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. E eu quero, através do Espírito Santo, fazer com que essa palavra seja relembrada no nosso coração, acesa no nosso coração, para que a gente possa meditar nela mais uma vez e sermos tocados pelo poder dessa palavra. Vamos orar antes? Pai, quero pedir que essa palavra venha fazer esse efeito para qual ela foi enviada para os nossos corações nessa noite. Eu creio, Pai, que essa palavra, sendo derramada nos nossos corações, fará um efeito enorme, e um efeito como uma dinamite, que vai explodir no nosso peito, a fim de que a gente possa sermos proclamadores desta palavra, para que esta palavra possa ir adiante, a fim de que ela não fique somente conosco, mas que ela possa ir adiante e ser uma bênção na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém. Não dei boas-vindas a você hoje, né? Boas-vindas, seja bem-vindo, boa noite, que você possa ser ainda muito mais abençoado, abençoada. Você sempre é muito bem-vindo aqui neste lugar, seja no online, como nós estamos hoje, mas também no presencial. Aliás, eu quero aqui dar uma informação a você. Domingo que vem é a nossa ceia. Nós vamos estar em 2 horários, como sempre, de manhã, às 9 horas da manhã, e à noite, às 18 horas. Não perca a ceia do Senhor. Vem estar com a gente. Vai ser um tempo muito bom de comunhão com Deus, renovar a nossa aliança com o Senhor e também renovar a nossa aliança uns com os outros. Então eu acredito que vai ser um tempo maravilhoso, um tempo muito especial, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Para você que não vai conseguir estar com a gente presencialmente, vou aqui repetir algumas palavras que disse na semana retrasada. Quando você assiste, quando você participa, né, do culto em casa, você assiste o culto, porque acaba se distraindo com um monte de coisas. Mas quando você vem no presencial, você participa do culto aqui junto conosco. Então isso é muito bom. Lógico que hoje nós temos a ferramenta do online, e certamente essa ferramenta é muito boa, mas ela não substitui o fato de você estar aqui presencialmente. Então é muito importante que você esteja conosco também. Ela pode ser ela é uma ferramenta que a gente usa e pode alcançar muitas pessoas, e é uma ferramenta muito útil, mas um princípio não anula o outro. Assista presencialmente quando você não puder estar online, quando você não puder estar presencialmente, mas esteja conosco presencialmente, porque eu quero ver o seu rosto, quero poder, né, te cumprimentar de perto. É muito importante isso. Eu fico muito feliz quando vejo você aqui com a gente, e não somente você, a sua família, os nossos filhos também. As nossas salas do Comuna Kids estão funcionando. Traga o seu filho, a sua filha, seu neto, seu sobrinho, seu enteado, seja lá quem for, vizinho,
traga as crianças de 3 a 9, de 3 a 11 anos. Nós temos ali as nossas salas com o culto infantil, com os professores e professoras ali, auxiliares, ajudando a gente a ensinar as nossas crianças o caminho que elas devem andar, também na igreja, né? Porque esse versículo fala da nossa casa e depois em todos os outros lugares que a gente passar. Então, vem estar com a gente, você e toda a sua família. As inscrições abrem amanhã e para o culto de ceia acontece um fenômeno. Acabam as inscrições rapidamente. Então, você precisa fazer a sua inscrição. Amanhã, abrindo a inscrição, já vai lá e faz a sua inscrição. Para você que tem um aplicativo no celular, é muito legal. Porque quando abre as inscrições, você é o primeiro a saber. Sabia disso? Não sei se você é o primeiro a fazer a inscrição, mas você é o primeiro a saber. Porque aí aciona lá no seu celular, né, a informação, né, a notificação que abriram as inscrições. Então é importante você ter o aplicativo no seu celular. Se você ainda não tem, baixe lá. Vai lá na sua Play Store, né, na sua loja, né, virtual, e você compra lá, ou na Play Store, ou aonde qual for a sua loja virtual, você compra lá. Compra não, você adquire lá gratuitamente o aplicativo da Rede Comuna. Aí você faz lá, coloca o seu nome, coloca lá qual é a comunidade que você quer participar, logicamente é de Suzano, e aí você coloca lá, CG Suzano, Comunidade da Graça em Suzano. Aí você vai se cadastrar no no aplicativo da comunidade Suzano, que é o aplicativo da Rede Comuna, tá bom? Mateus 5, 13 ao 16, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, como igreja nós estamos num grande desafio nesses últimos meses aqui do ano de 2021. Nós estamos na grande colheita. Aleluia! Eu estou muito animado, muito feliz com essa grande colheita, porque ela não vem de mim, não vem dos líderes aqui da nossa igreja, mas ela vem do Senhor Jesus para nós, como um comissionamento, nos enviando a todas as casas dos nossos vizinhos, parentes e amigos, para levar a paz, a boa semente e a paz de Jesus para dentro desses lares. Então, nós estamos nesse desafio de evangelismo agora em setembro, outubro e novembro, e em dezembro nós vamos fazer o grande batismo aqui na nossa comunidade, e eu estou muito feliz, muito animado com isso. E então nós estamos vivendo esses meses de semeadura, e nós cremos que vamos fazer uma grande colheita. Mas sabe o que acontece? Eu pensando nessas coisas, né, que nós estamos falando, vivendo e crendo, mas acontece um fenômeno. Quando você olha para o mundo que você está vivendo, nós olhamos para o mundo que nós estamos vivendo, às vezes, irmãos, como pessoas naturais que somos, a gente perde até as esperanças, e a gente até perde o ânimo e a alegria, né, de ver o mundo transformado, porque são tantas coisas ruins que acontecem, más notícias. Parece que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente sonha com coisas boas, mais acontece ao contrário, né? Coisas ruins acontecem, doenças, enfermidades, problemas, dificuldades acontecendo ao mesmo tempo, né? E você vê pessoas então tão frias, né, à fé, tão frias ao evangelho, tão frias às boas obras. E aí você fala: meu Deus, eu estou aqui querendo fazer uma grande colheita, mas eu olho para tudo que está acontecendo, até mesmo na nossa própria vida, né? A gente olha para nós e algumas coisas ainda por resolver, algumas coisas ainda por acertar. A gente acaba olhando para nós mesmos e vendo que nós somos incapazes muitas vezes
de acertar a nossa própria vida, os nossos próprios erros, os nossos próprios fracassos, né? Então, a gente olhando para tudo isso, aí fala, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Será que nós vamos realmente conseguir avançar? Será que nós vamos levar transformação para esse mundo? Eu falei domingo passado, né, na palavra domingo passado, sobre as bem-aventuranças, que está aqui em Mateus capítulo 5 mesmo, falando que uma das bem-aventuranças que nós falamos, né, que quem tem fome e sede de justiça, uma das partes ali dessa justiça é a justiça social, né, de que todo avivamento traz transformação social. Aí você olha para esse mundo e fala, meu Deus, será que vai acontecer essa transformação social? Será que vai acontecer realmente essas coisas que a gente tem ouvido dizer na palavra? Então a gente fica meio que apreensivo, né? E a gente fica meio que até com medo e até meio que é encurralado diante de tantas coisas que estão acontecendo. Mas, aleluia, eu lembrei de algo importante, que o livro que nós lemos e cremos e que é a base da nossa fé, neste livro está escrito toda a nossa história, inclusive o que nós estamos vivendo agora. E no final deste livro, que é o epílogo, né, o final, né, está escrito que Jesus, o Cordeiro, venceu. E todos aqueles que estão com o Cordeiro também serão vencedores. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, o que nós estamos vendo, o que está acontecendo, e esse aumento da frieza, aumento da incredulidade, o aumento da violência e tudo mais que a gente tem visto acontecer nesses dias, sabe de uma coisa? Logo, logo tudo isso vai passar, porque está escrito que o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado de todo mundo, agora ele é o grande leão da tribo de Judá, o seu rugido vai se ouvir em toda a terra, e ninguém vai ficar sem estar perante a presença do Senhor. E aí, eu gosto muito da profecia de Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aleluia. Então, irmãos, o livro que lemos e cremos, que é a base da nossa fé, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as Escrituras, estão dizendo que nós sairemos vencedores juntamente com o grande vencedor, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Então, aqui a gente acaba tendo um ânimo novo, né? Mas, dando uma esmiuçada, uma destrinchada nisso, Jesus já tinha falado isso lá atrás, quando ele reúne aqui os discípulos e a multidão para falar aqui do Sermão da Montanha, onde ele fala essas palavras que a gente acabou lendo. Jesus fala isso lá atrás para os discípulos, lá quando ele ainda estava vivo. Ele falava com os discípulos, vocês são, eu quero que você fique com essa frase, vocês são. Aí ele fala, são o quê? Sal da terra e a luz do mundo. Mas parando aqui um pouquinho ainda, o tema dessa mensagem é, seja a resposta. Porque a resposta para esse mundo que está da forma que está, do jeito que está, e quando eu mesmo olho para ele, sinceramente falo, meu Deus, não tem mais jeito. Nós somos a resposta para esse mundo. Na terça-feira passada, no vídeo, eu preguei sobre Paulo enviando Timóteo e enviando Epafrodito, que estes dois homens eram homens que animariam o coração daqueles que estavam frios. Lembram dessa palavra? Se você não lembra, entra lá no YouTube e pega essa palavra. Ela chama-se ânimo novo. Paulo, para animar as pessoas, enviava pessoas animadas. E quando eu estava lendo hoje novamente, pela manhã, Colossenses, né? Terminei de ler o livro de Colossenses, Paulo está falando a mesma coisa. Eu tenho pessoas que me animam aqui e eu quero que essas pessoas estejam com vocês para animar vocês também. Ele fala a mesma coisa. Ou seja, a resposta para uma sociedade destruída, corrompida, uma sociedade em caos, falida, é o reino dos céus através da igreja. A igreja de Cristo é a resposta para essa sociedade que está vivendo tudo que ela está vivendo, de uma forma a perder de vista a alegria, a esperança e outras coisas mais. Nós, como igreja, somos a resposta. E Jesus, então, ele, aqui nos versículos que a gente leu, no versículo 13
parte A, e versículo 14, parte A, ele fala a frase: vocês são. Vocês são. Eu quero dizer que você, nós, como igreja, nós somos a resposta. Não temos toda a verdade, não contemos toda a verdade, né, como religião, não é isso que eu estou dizendo. Não, só a nossa igreja que fala a verdade, só a minha religião que fala a verdade. A verdade de Jesus é falada por tantas outras religiões, mas a igreja de Cristo, ela é aquela que é a resposta de Jesus para as pessoas nesses dias, e eu tenho que crer nisso. Você precisa crer nisto, que eu e você como igreja somos a resposta. Eu quero usar essa frase, né? O tema da mensagem é: seja a resposta, mas esse seja a resposta não eu como resposta para o mundo, mas a igreja como resposta para o mundo, porque Cristo é a cabeça do corpo que é a sua igreja. Então nós nunca estaremos sozinhos sendo respostas, né, carreira solo no mundo que nós vivemos. Nós como igreja, como corpo de Cristo, somos a resposta. E aí então, Lucas capítulo 10 diz que eles foram enviados de 2 em 2 para irem de casa em casa declarando a paz e dizendo a eles: é chegado o reino dos céus. Então, nós somos a resposta. E aí Jesus, ele, no versículo 13 e no 14, ele fala: vocês são sal da terra e vocês são a luz do mundo. Nós temos que crer nisto, irmãos. Então, nesta noite, eu quero convidar você a crer nisto. Quero convidar você e estimular você a crer nessa palavra de Jesus. Vocês são, como igreja, vocês são a resposta, vocês são o sal da terra e vocês são a luz para este mundo. Sal fala de tempero, sal fala de dar gosto, sal fala de conservar. Existem ainda algumas culturas que fazem a conservação de alimentos com sal. Então, o sal serve para conservar, serve para temperar, para dar gosto. Já viu quando uma comida está sem sal? E aí você acrescenta o sal e aí fica maravilhosa. Lógico que na dose certa, né, a pitada certa, fica maravilhosa. E aí também Jesus diz no versículo 14, vocês são, creia nisso, a luz do mundo. Luz ilumina, luz direciona, né? Lembra do farol do carro? Quando você acende o farol do carro, ele ilumina e te dá ali uma rota, te dá um caminho. Já viu? Quando o farol do carro ele bate na placa, indica o caminho, a direita, a esquerda, em frente. Então indica, a luz ela ilumina, direciona. A luz ela abre caminhos, a luz ela traz alegria, ela traz vida. Então eu era pequeno, quando eu morava lá em Itaquera, caía muita energia. E quando a energia caía, a gente ficava triste, mas quando a energia voltava, a gente ficava muito alegre, né? Ficava alegre porque a energia voltou. E esses dias aconteceu esse fenômeno, eu lembrei da minha infância. Acabou a energia lá na minha casa, e aí todo mundo começou a sair das suas casas, saírem das casas, ficarem tudo ali na rua. Mas quando voltou a energia, que a luz acendeu dentro de casa, todo mundo deu aquele grito: oba! Por quê? Porque a luz traz alegria, a luz ilumina o ambiente, a luz traz segurança. A luz, né? Você passa num lugar escuro, você fica inseguro. Mas quando você passa num lugar iluminado, você até elogia, né? Fala: olha que lugar bonito, lugar iluminado. Quando você entra num lugar que é uma penumbra, você não sabe muito bem distinguir as coisas, mas quando você entra num lugar iluminado, você enxerga tudo, você vê todas as coisas e você fica completamente animado, feliz, seguro e alegre, direcionado a respeito da luz que brilhou ali naquele lugar. Então, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de ser sal. E nós não podemos de maneira nenhuma deixar de ser luz. Jesus disse: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Vocês quem? Vou repetir aqui para a gente não ficar confuso. Vocês quem? A igreja.
Ele estava falando aqui para os discípulos e ele estava falando também para a multidão. Mas a multidão era a igreja? Nem todos, porém, aquele que crê. Essa que é a figura aqui dessa palavra. Se você crer nisto, por isso que eu estou dizendo, creia, você é o sal da terra e você é a luz do mundo. E nós não podemos deixar de salgar, nós não podemos deixar de iluminar, nós não podemos deixar de ser sal e luz. Não se esconda, não fique escondido, não fique guardado ali dentro do reservatório de sal. Se o sal não sair e for para a panela, o alimento não vai ser temperado. O sal precisa sair, o sal precisa tocar o alimento. No caso aqui, tocar este mundo. Tem lugares, irmãos, que eles são horríveis, mas quando tem ali o sal, ele tem sabor, ele tem tempero, tem gosto. Quando o lugar está sem iluminação, ele é horrível, mas quando você coloca uma luz naquele lugar, fica ali algo iluminado, algo que as pessoas têm segurança em estar. Então, não deixe de ser sal, não deixe de ser luz, não se esconda. Não adianta nós nos escondermos, mas nós temos que ficar diante desta vida e deste mundo com o nosso coração disposto a iluminar. Não se esconda diante das injustiças desse mundo, mas você e eu devemos ser luz para este mundo. Devemos ser ali o equilíbrio para este mundo. Nós devemos ser as pessoas que estejam dispostas a abençoar este mundo, a abençoar esta nossa sociedade. Então, o versículo aqui, dá uma olhada aqui, olha, do versículo 14 em diante. Vocês são a luz do mundo. E aí vai dizendo uma coisa muito interessante aqui, que eu já falei, mas olha só que interessante, lendo aqui com você. Não se esconda, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Esses dias eu estava passando também numa estrada, numa rua, e tinha uma montanha na frente e lá em cima iluminado, porque tinha moradores naquele alto. Não era uma montanha, mas era uma parte alta, tinha moradores naquela parte alta. E aonde tem luz, você sabe que ali tem uma cidade, não tem como esconder. Já viu quando você está viajando numa estrada que ela é toda escura, né? Você pega, por exemplo, uma Anhanguera, você pega uma Bandeirantes, que você vai tudo escuro, né? Mato por todos os lados, né? Bastante vegetação, e aí de repente, se você faz uma curva, você dá de cara com uma cidade na sua frente, iluminada. Aí você fala, olha ali a cidade. Aí, para quem sabe os nomes, que viaja bastante, olha ali, cidade tal, olha ali a outra cidade, ali é a cidade tal, olha que bonita. Então não tem como esconder, mesmo no meio do nada, uma cidade iluminada. Nós não podemos nos esconder como cidade iluminada de Deus para esse mundo. Então não adianta, nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. Não se esconda, não fique prostrado, não fique parado, mas saia para iluminar esse mundo e salgar esse mundo. E aí diz aqui também, olha, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15, e também ninguém acende uma candeia, uma lamparina, e coloca debaixo, né, tem uma versão que fala debaixo do alqueire, ou seja, dentro de um lugar, num armário fechado. Não pega uma lamparina e coloca dentro do armário e fecha a porta, mas coloca em cima do armário, do velador, diz algumas versões, e aqui nessa versão diz, ao contrário, você não coloca ali dentro de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, ou seja, em cima, e assim ilumina todos que estão na casa. Já viu onde é a lâmpada, onde fica? Olha que eu estou aqui debaixo de uma luminária, ela fica lá no alto, está lá no teto, as luzes ficam para cima, porque aí elas iluminam tudo. Eu e você estamos assentados com Jesus no trono, juntamente com Cristo, para iluminar esse mundo, da onde nós estamos, que é assentado com Jesus nas regiões celestiais. Aleluia! Então, olha, algo muito importante, não se esconda, seja sal. O mundo está precisando de um tempero apropriado, novo. Seja sal, seja luz. O mundo está precisando de iluminação clara, para que eles estejam seguros
para que eles estejam protegidos, para que eles estejam encaminhados à verdade que é Cristo, e nós somos essas pessoas. Então, partindo desse ponto, voltamos ao tema. Nós, como igreja, somos a resposta. Seja a resposta. Olha o que diz aí no versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, seja a resposta. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que o Pai seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado. Ontem, a minha filha chegou do trabalho contando uma história de uma visita que ela foi fazer aqui na Zona Leste de São Paulo. E essa visita que ela foi fazer foi numa instituição de uma pastora. É uma pastora que cuida de pessoas que estão presas pelos vícios, dependência química, adictos. Então, ela foi visitar essa pastora, uma pastora muito animada, uma pastora sonhadora, cheia de sonhos e com um grande projeto. E aí ela contando o projeto, né? E ela contando o que acontecia lá no projeto. Aí falou que tinham crianças e eles foram chamados lá para ver o projeto. Ela estava pedindo ajuda para o projeto, para que pudesse legalizar o projeto, porque é um projeto lindo de acolhimento, um projeto lindo de libertação, um projeto lindo de acolhimento das pessoas, né, e crianças, adolescentes. Ela me contou a história de uma menina de 15 anos, que estava grávida, e aí aquelas histórias foram me comovendo muito. Aí ela me disse assim: eu quero te levar lá para você conhecer o projeto. E aí eu falei assim para ela: olha, filha, diante de tudo que você me contou, eu nem sei se eu tenho forças para ver um projeto desse, porque, meu Deus do céu, meu Deus, como que eu vou chegar lá nesse projeto? Não dá para a gente fazer muita coisa. Porque ela estava contando a dificuldade daquela pastora, né, com aquelas situações. Era como colocar água numa peneira. Sabe o que é isso? Colocar água numa peneira? Coloca água, a água toda cai. Enxugar gelo, é mais ou menos isso. Enxugar gelo, colocar água numa peneira, numa vasilha furada. E eu falei: meu Deus, eu não aguentaria isto. Nós temos a Casa Life, que cuida de irmãos, né, adictos, né? Mas a Casa Life ainda você vê um retorno, você vê ainda uma estrutura. Tem a igreja que está por trás, dando todo o apoio, toda a estrutura. Sei lá, é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Pessoas com a mesma natureza, mas um pouco diferente o trabalho. Aí eu falei para ela: não, acho que não daria para ir lá não. Nem sei se eu vou no negócio desse. E aí então, hoje pela manhã, eu orando, pensando nessas coisas, acabei orando pelo projeto dessa pastora lá na Zona Leste, São Paulo. E aí o Senhor colocou no meu coração esta palavra: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder o sal, não se pode esconder a luz. O sal tem que salgar, porque se ele não salgar, ele vai se tornar insípido, sem sabor, sem gosto, insosso. E aí ele não vai ter o efeito para qual ele foi enviado. Então nós, na nossa geração, temos que salgar, temos que iluminar. Só que diante dessas lutas, né, que a gente vive, desse projeto, como eu estava falando para vocês, falei: meu Deus, eu nem quero ir, porque o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Diante da multidão, né, de pecados que a gente vê nessa sociedade, diante da multidão de problemas, de mortes, de frieza, de dureza de coração, de insensibilidade, de incredulidade, etc, as coisas ruins que a gente vê. Diante de tudo isso, eu me sinto incapaz, você se sente incapaz, é o que eu estava falando no início. Nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos até impotentes, não temos forças. Eu falo sinceramente, diante de tantas coisas assim, eu nem tenho forças. Mas Jesus, o que ele disse para mim e para você? Vocês são sal, vocês são luz, vocês são a resposta como igreja. Aí você olha para tudo isso e fala: meu Deus, eu não sei se eu sou a resposta. Tem até pessoas que conversam comigo e falando comigo, falam assim: olha, sinceramente, eu não sei, eu estou com um monte de problema em casa,
eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema com filhos, eu tenho problema com a minha família, eu tenho problema comigo mesmo, eu estou cheio de problemas ainda, eu preciso resolver um monte de coisa. Mas Jesus está dizendo para mim, para você, para todos nós: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, creia nisto. E agora vem algo tão importante que eu quero deixar aqui para o seu coração para finalizar. Algo maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração. Mesmo diante de tudo isso, dessas incapacidades, dessa impotência, às vezes nós nos sentimos ineficazes. Mas Jesus, aqui nesse texto que a gente acabou de ler, nessa palavra que a gente acabou de ler, ele mostra completamente o contrário. Aleluia! Quando eu lia esse texto pela manhã, vinha alegria no meu coração, vinha esperança, vinha paz, e vinha muito mais, sabe o quê? Alegria e vigor, e vinha muito mais ainda esperança, e vinha muito mais ainda capacitação do alto, porque Jesus aqui nesse texto, ele mostra completamente o contrário daquilo que a gente acaba sentindo. Eu também, irmãos, sou como você, sou pastor da igreja, mas eu sinto fraco às vezes, eu me sinto impotente às vezes, diante de tantas coisas que a gente tem que resolver nessa sociedade. Às vezes dentro da própria família, você fala: meu Deus, preciso que o meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, e aí a gente fica tão impotente. Mas Jesus nessa palavra está dizendo o seguinte, ao contrário. Ele fala do quê? De sal e luz. Aí eu pergunto para você, quanto de sal vai numa comida ou num prato que você vai preparar para poder dar o sabor que precisa dar? 1 quilo de sal? 2 quilos? 3 quilos de sal? Não. Vai uma pontinha de dedo, uma pitadinha de sal. Se você tem aquele aparelhinho, né? É um pouquinho de sal. Não é muito sal que vai. Não é 1 quilo de sal. 1 quilo de sal dá para muito tempo. 1 quilo de sal dá para uma vida inteira. Você e eu, sendo pequenos, sendo essas pessoas às vezes que nos sentimos impotentes, temos dentro de nós, diz o apóstolo, nós somos vasos de barro que temos dentro de nós um tesouro incomparável que é Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo em nós. Aleluia! O Pai é aquele que sonhou, o Filho é aquele que veio e morreu por nós na cruz, que ele foi lá e foi o legislador, ele foi aquele que venceu a lei, venceu a morte e nos trouxe a vida. E o Espírito Santo é aquele que executa em nós a obra do Pai, a obra do Filho. Aleluia! Então nós somos vasos de barro com este poder dentro de nós. E basta uma pitadinha do sal, que é a igreja. Basta um pouquinho de luz e vai iluminar todo o ambiente. Aleluia! Quando você pisar na casa do seu vizinho com um vasinho de flor, o ambiente vai iluminar. Quando você pisar na casa do seu vizinho, da sua vizinha, do seu pai, sei lá de quem que você vai evangelizar nesses dias, com o sal que você é, você vai dar sabor àquela vida, você vai dar sabor àquelas pessoas. Então basta uma pequena quantidade, basta uma pequena luz e as trevas vão embora. Quando você aperta o interruptor lá na sala ou no salão onde você vai entrar, uma pequena luz que está no teto, ela ilumina todo o ambiente. Não sei quantos metros quadrados uma luz é suficiente para iluminar boa parte daquele ambiente. Se o ambiente é muito grande, você coloca 1, 2, 3, é a igreja, é o corpo de Cristo, vão de 2 em 2, vai com a sua célula, vai com a sua supervisão, depende do ambiente. Quer evangelizar uma cidade inteira? Pega a supervisão inteira, evangeliza o bairro inteiro, luz para todo mundo. Quer evangelizar uma família? Vai você e a sua esposa, vai você e o seu irmão, a sua irmã, e ilumina aquelas pessoas. Mas não precisa muito, basta uma vela. Se você, aqui esse salão aqui é um salão grande, da nossa igreja. Então, apagando todas as luzes, fica uma escuridão danada. Mas se você for no cantinho de qualquer parede aqui, na escuridão, e você acender uma vela, ou seja, a luz da vela, ela é muito pequena. Tanto é que uma lâmpada tem 100 velas, tem 60 velas, né? A antiga lâmpada incandescente.
60 velas, 100 velas, tem lâmpadas de 200 velas. Ou seja, mais uma chama da vela acendida aqui no cantinho, você lá no fundo, você vai ver que acendeu uma luz lá. Aí aquela frase, né, uma luz no fim do túnel. Ou seja, uma pequena chama, ela ilumina um ambiente. Aquele ambiente, as trevas vão embora. Eu sou o sal da terra. Eu preciso de uma pitadinha da igreja para salgar uma cidade inteira, para dar sabor a uma cidade inteira. Um pouquinho de luz da igreja vai iluminar uma cidade inteira e nós vamos abençoar muitas pessoas. Grandes soluções e misturas poderosas, elas são feitas e, né, que vão resolver os problemas, né, aquelas grandes soluções, aqueles grandes misturas poderosas, né, que vão resolver um problema que a gente precisa, contém ingredientes em pequena quantidade. Contém ingredientes em pequena quantidade. Esses dias lá eu estava com entupimento lá na minha casa, aí me deram uma receita. Pega um pouquinho de bicarbonato, um pouquinho de detergente, um pouquinho do sabão lá, aquece bastante água, mas põe um pouquinho desses ingredientes, vai dar uma mistura que você vai jogar, vai desentupir tudo. E não funcionou? Como que você faz um bolo? Como que se faz um bolo? Você coloca 1 quilo de fermento? Não, a igreja é o fermento de Deus para esse mundo. Basta uma pitadinha da igreja num bairro que vai transformar aquele bairro, que vai transformar aquela cidade. Não precisa de uma grande quantidade de fermento para fazer um bolo, mas uma pouca quantidade de fermento. Se você colocar muito fermento, vai fermentar demais. É com doses pequenas de sal, é com doses pequenas de fermento, é com doses pequenas de luz que nós vamos ter uma grande colheita, uma grande obra sendo feita, milagres acontecendo, curas, transformações e libertações completas de vida de famílias inteiras, porque eu e você acreditamos em Jesus, que Jesus disse: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E aí chega aí no versículo 16, diz aí o texto que a gente já leu: assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que os homens, vendo as suas boas obras, eles glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhe a sua pequena luz, seja a pitada de sal para temperar esse mundo. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Você é este sal, você é esta luz que Deus quer usar para abençoar muitas famílias e muitas gerações. Portanto, brilhe a sua luz diante dos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. E aqui eu quero só ressaltar, para terminar aqui, só quero ressaltar algo que eu já disse, mas eu quero ressaltar aqui. Às vezes a gente olha e nos sentimos incapazes, olhando para tudo que está acontecendo. Agora aqui eu quero dar uma palavra específica para você, para o seu coração. Às vezes você olha para você mesmo, para suas dores, para os seus problemas, para as suas dificuldades ao seu redor. Você fala: meu Deus, eu mesmo já estou tão complicado, como é que eu vou ser sal e luz? Isto é um engano do nosso inimigo, e engano da nossa própria mente, porque Jesus confia em nós. Quando ele deu essa palavra, já disse, vou repetir, ele estava falando aos discípulos, e quantos eram eles? 12. E ele estava falando a uma multidão, mas diz a história da vida de Jesus, dos evangelhos, que essa multidão toda foi embora depois. Ninguém ficou com Jesus, a não ser meia dúzia ali de gato pingado. Tanto é que quando Jesus ele ressuscita, e quando ele vai ao Pai, em Atos dos Apóstolos, tinha em torno dos 400 e poucos, 500 irmãos. Mas quantos foram batizados com o Espírito Santo? 120. E o batismo no Espírito Santo foi a demarcação de uma nova era da igreja, foi o início ali da igreja. E ali então demarcou a igreja, dali para frente começou tudo que a gente viu depois da ressurreição de Cristo. Mas quantos homens, quantas mulheres? 120. 120. Pequeno, grupo pequeno. Lembra de Gideão? Quantas pessoas tinham? 22 mil. Depois caiu para 10 mil. Depois caiu para 1.000. Depois Deus falou: não, é muita gente.
Muita gente. Depois caiu para quantos? E quantos foram que venceram? 300. Por quê? Porque não é a grande quantidade que vai fazer a diferença, mas é o fato de eu crer que eu sou a resposta como igreja para essa sociedade e até mesmo para os meus próprios problemas. Quando você crê, você é transportado desta região do Cronos para a região do Kairos. Aí, meu amigo, tudo pode acontecer em menos tempo que você imagina, porque Ele é o Deus da eternidade presente, quanto da eternidade passada, quanto da eternidade futura. Ou seja, Ele é um Deus atemporal e Ele pode resolver todas as coisas dentro do seu próprio tempo. Amém, amém, aleluia. Quero orar com você. Pai, eu sou sal, eu sou luz. Quando eu olho para as dificuldades, quando eu olho para os problemas, eu fico tão abatido, tão pequeno, tão impotente, tão incapaz. Mas quando eu olho para Jesus que está em mim, eu me sinto grande, eu me sinto um gigante diante dos problemas e das dificuldades. É isto mesmo que o Senhor quer fazer conosco nesta noite. Nós, olhando para nós mesmos, não temos forças, mas quando olhamos para Jesus em nós, nós somos sim o sal, nós somos sim a luz para este mundo. E basta uma pitada de sal. O mundo, o nosso inimigo tenta nos enganar de que nós não vamos fazer diferença nenhuma em tanta maldade, em tantos problemas. Mas eu destruo agora essa mentira da mente dos irmãos que estão aqui, assim como Jesus destruiu da minha mente, essa mentira de que nós somos tão poucos e pequenos diante deste mundo, que não vai fazer muita diferença, mas nós somos a diferença de Deus nessa sociedade. Assim como Abraão, ele foi uma diferença na sua época, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas não destruiu antes de tirar ali aqueles que precisavam sair dali. Assim também nesses últimos dias, a Sodoma e a Gomorra está aí, e nós somos aqueles que, como Abraão, cremos nas promessas de Jesus e cremos também que somos as pessoas como igreja que são enviadas para ser a resposta para este mundo. Diante disto, Pai, nós temos força para orar pela nossa nação. Diante disto, Pai, nós temos forças para orar pelas nossas cidades. Nós temos forças para orar pelas pessoas que governam a nação, pelas pessoas que governam a nossa cidade. Diante disto, nós temos força para orar pela igreja, não somente a igreja local, mas a igreja que está espalhada em todo o mundo. Diante disto, Pai, os enfermos e os doentes que estão entre nós, irmãos e irmãs que estão passando por lutas, dificuldades, aguardando o tempo certo para ir para o quarto, aguardando o tempo certo para uma vaga na UTI, aguardando o tempo certo para serem curados, aguardando o tempo certo para a cirurgia, para o exame. Nós oramos por esses irmãos, crendo nesta palavra, crendo assim, nós temos forças para orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, e não somente orar, mas curar esses irmãos. Sendo assim, nós temos forças como igreja para ser sal e luz por onde nós passarmos. Esse projeto que nós temos nutrido no nosso coração de evangelismo, e que startamos esse projeto semana passada, é um projeto que fala de ser sal e luz na vida das pessoas, e nós queremos sim, Senhor, ser esse sal e esta luz na vida dessas pessoas. Envia-nos, ó Senhor, envia-nos a salgar, a alimentar, a trazer vida, a trazer paz, a trazer temperança para o coração das pessoas que vão nos ouvir. Envia-nos como luz para trazer segurança, para direcionar o caminho, para iluminar as trevas na vida de muitas pessoas. Nós queremos ser essas pessoas que o Senhor colocou para fazermos essa grande obra acontecer em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, Pai, pedindo que o Senhor venha estar com cada irmão e cada irmã aqui da nossa igreja, que tem passado por lutas, dificuldades e aflições. Nós temos orado, Senhor, por uma lista enorme de irmãos e irmãs. Nós temos orado por irmãos aqui da nossa comunidade, pastores, pastoras, líderes. Temos orado por membros aqui da nossa igreja constantemente, diariamente. E nós reiteramos aqui, Senhor, o nosso pedido sobre a vida de todos esses irmãos e irmãs que nós temos orado nesses dias. Lembrando dos nossos pastores, para que a Tua bênção esteja sobre eles. Lembrando da nossa liderança, dos nossos líderes aqui da comunidade local, que eles estejam protegidos e guardados.
dentre eles nosso querido pastorito, Pai. Oro para que ele seja tocado e guardado lá onde ele está, e que o Senhor venha promovê-lo a completa cura e restauração em nome de Jesus. Orando por ele, eu oro por todos os irmãos e irmãs da nossa comunidade que estão vivendo lutas, aflições e problemas no corpo, na alma e no espírito. Seja assim, Senhor, entre nós, a tua bênção, porque o Senhor nos chamou e ele disse: vocês são homens e mulheres, a igreja de Cristo, que são sal da terra, e vocês são a luz do mundo. Portanto, nós somos a resposta de Deus para essa sociedade, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Você é, em Cristo Jesus, igreja e a resposta para este mundo, para essa sociedade. Não se esconda, não fique tímido, mas saia proclamando a verdade de Cristo, porque nós somos chamados para ser a resposta. Deus abençoe você, tenha uma boa noite, um bom descanso e vamos firme. Domingo que vem estamos juntos na ceia do Senhor. Participe conosco, participe das células também, hein? Nós vamos ter células presenciais essa semana e tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção. Até já, Deus abençoe você, beijo grande, amo vocês.